Olá, eu sou a Kel. Olá, eu sou a Bárbara. E este é o Aquele Bar. Olá a todos, bem-vindos ao 8º episódio daquele bar. Hoje temos Tiago Salles. Tiago ou Salles? Mais Salles do que Tiago, sim. Mais Salles? Ok, então Tiago para as mães e pais e família. nós não somos mães, Não. por isso vamos para o Salles. Alguns casos pontuais é Tiago, mas sim, a maior parte é... Obrigada Salles. por teres vindo. És Obrigado. o convidado do João de Dores. Sim, obrigada por teres aceito o convite Obrigado, do e João aos Dores. Dores, um abraço também. Grande abraço. Doutor Dores. Grandes frases polémicas no aquele bar by João Dores. Vai João Dores, sim. E foi Mas muito giro. continuamos num episódio sem álcool. Sim, estamos sem álcool hoje. Mas o Dores esteve sem Sim. álcool? O Dores teve álcool. O Dores teve álcool, sim. Bem parecido. Tivemos, sim senhor. Não sei se pode dizer, mas tivemos. Tivemos, sim. Falámos nisso. Falámos nisso, pronto, ok. Não há tabus. Não. Depois do Dores querias tabus? News. Vá, és tu que fazes a apresentação, Sim. portanto. O Salles é um comissário da PSP. Como é que se dá aquela coisa? É, continente. Continência. Não tens. Infelizmente, na minha vida, essa coisa, Não passou por aí. essa coisa passada passou. Mas, Passou? passou. A minha Mas, também muito, passou. mas é muito passado. Sabes, a minha passou a vida inteira ainda. Mas podemos falar do meu caso. A minha meu mãe caso é era agente da PSP. É sério? Sim, portanto, eu vivi a minha vida inteira com PSP. Ok. Pronto. Pronto, agora aqui. Chefe da área de fotografia e vídeo de relações públicas da PSP. Exatamente. Como é que chegas até aí? A primeira pergunta é: como é que chegas Como é que chegas a comissário da PSP? O que é que te levou a seres comissário? São duas perguntas diferentes. Então vá, pronto. Não, O que é- não, Até vá. ser comissário foi um Em percurso, relação não é? ao... Depois... Sim, mas em relação ao trajeto, basicamente é o curso de formação de oficiais de polícia que tem acoplado também um mestrado em ciências policiais, que que fica ali perto do LX Factory, na universidade, e é aí que é tirado o curso, que depois permite o ingresso na carreira de oficiais de polícia, que tem toda uma progressão como semelhante à das Forças Armadas, por exemplo. E acaba por ser assim o trajeto que se faz, ou seja, este é o curso que se tem que tirar para depois ingressar nos quadros de oficiais da PSP. Era algo que querias logo desde pequeno? Não. Tanto que, ou seja, isto é um concurso autónomo em relação ao público ou universidades privadas. E eu entrei no público, entrei em fisioterapia, por exemplo. Ou seja, eu estava a concorrer às duas, completamente diferente. Estava a concorrer às duas coisas em simultâneo, depois entrei em fisioterapia e ao mesmo tempo também entrei aqui e depois estive ali uns tempos baralhado, o que é que eu faço, e lá acabei por escolher ciências policiais e foi, ou seja, olhando de agora para trás, acho que foi mesmo o melhor que eu fiz, porque acho que hoje não teria tanto esse perfil que eu achava que tinha relativamente à parte da fisioterapia, que também acho que foi um bocadinho influenciada pela parte do desporto, que eu sempre gostei e pensei em alguma coisa... a gostar, mas também estás sempre ligado ao desporto. Sim. E acho que foi, ou seja, a fisioterapia aparece um bocadinho por causa disso, acho eu, mas talvez não tivesse bem afinado na altura como eu gostava de desporto, pensei se que a fisioterapia. Não, pode correr bem. E pronto, depois foi isso. Em relação ao sítio onde trabalho agora, que é no Gabinete de Relações Públicas, veio um bocadinho de saberem que eu gostava de fotografia, perceber da área e como sabiam que eu tinha essa paixão, ou esse hobby, acabaram por me fazer esse convite para ir para lá e assim foi. Ou seja, é um bocadinho esse o De onde é que trajeto. veio essa paixão? Veio... Não, primeiro só para acabar de responder à outra pergunta em relação ao porquê da polícia. Acho que não há bem, muitas vezes fazem essa pergunta, mas acho que não há bem assim uma razão, não há aquela questão do sonho de criança e de querer ser bombeiro ou querer ser astronauta e querer ser polícia. Acho que foi mesmo essa construção depois da fisioterapia, de encaminhar a vida dessa forma. Mas em relação à parte da fotografia, veio um bocadinho também na altura do secundário. Quando tens que escolher o futuro. Do segundo ciclo, quando começa... Não, aliás, no segundo ciclo. Eu sempre gostei de arte e design e arquitetura e geometria, não sei quê. E como sempre gostei dessa área, acho que a fotografia depois aparece muito mais tarde, já na faculdade, já quando estava já na polícia.
em que um amigo meu tinha uma câmara e acho que isso é, ou seja, acho que o facto de eu gostar da área, tudo o que tem a ver com artes, etc., acho que foi um bocadinho aquilo que potenciou a questão. Também toquei vários instrumentos também, sempre tive assim um bocadinho ligado à música. Essa também. não sabíamos. Esta foi nova. Esta é nova. Essa não estava em todos os percursos que falaram de essa. E acho que a fotografia aparece um bocadinho como essa forma de expressão, assim um bocadinho mais tarde. Mas antes sei lá, dos 20 nunca foi, não era aquela pessoa que andava a tirar fotos de tudo e mais alguma coisa, nem... Eu, por acaso, por exemplo, Nem isso nada que eu que se pareça, perguntar, porque eu tenho gosto de fotografia e agora deixei um bocado de fazer isso, mas eu saía com uma máquina fotográfica e era ter aquele escape, aquela hora em que alguém vai fazer surf e ninguém o chateia. Eu tinha esse escape. Não era uma coisa que fazias, não era uma coisa que saías com a câmera, agora vou... Sei lá, não era e também... agora fazes, agora tens essa... Assim, ou consegues agora... distanciar, crias ali uma distância porque acaba por ser trabalho, mas também pode ser um bocado de lazer. Não, ou seja, não crio distância porque te sai sempre com uma máquina. Estás sempre com a máquina? Sempre. Ok. Pronto, está lá sempre o telemóvel, Sim, mas há sim. sempre outra máquina. Sim, o telemóvel Que está ali no casaco. Ok. Ou seja, não há essa distância, mas mentalmente há a distância de, ok, não estou a trabalhar. Sim. Ou seja, quando estou a fotografar por lazer, não estou em modo de trabalho. Se não me apetecer, não fotografo nada. Então, tens aqui no teu portfólio pessoas locais, vou começar pelos locais, tens locais incríveis no teu portfólio. Ok. Foste tirando fotos de sítios onde foste de férias, alguma Marcas, vez... tens algum destino? Olha, hoje vou não sei para onde para tirar fotografias. Como é que tu fazes essa logística? Acho que nunca marquei um destino a pensar quero mesmo ir ali fotografar isto, mas claro que uma coisa puxa a outra e se calhar pode ter ali em certo ponto pesado um bocadinho mais para escolher entre um ou outro. Mas ou seja, a fotografia surgiu numa fase em que eu comecei também a viajar um bocadinho mais e surgiu... Foi natural? ou seja, foi um bocadinho natural a parte das viagens ser acompanhada pela questão da fotografia, etc. E mesmo a fotografia foi evoluindo bastante, até de formas diferentes com o passar dos anos e nas viagens, tanto que no início eu fotografava mais retratos e depois fartei-me um bocado e não há retratos para ninguém. É sério que eu te perguntar. Sim. Gostavas mais, imagino, mesmo nas paisagens, há paisagem mais arquitetónica em que tens os monumentos ou mais paisagísticas? O que é que te motiva mais? O que é que te puxa mais? Se calhar as duas? Ou... Isso está em constante evolução. Só que é engraçado porque no início eu fotografava muito pessoas e arquitetura porque era aquilo que estava mais à mão. Quando eu comprei a máquina, saí muito para fotografar e o que estava mais à mão era edifícios em Lisboa, nas ruas e pessoas. E depois quando comecei a viajar, comecei a procurar muito aquelas pessoas, fotografia de rosto, em viagem, etc. Só que depois o que eu sentia um bocadinho era quando chegava cá, aquilo não me dizia assim muito, porque, ou seja, tinha estado com um monte de gente e retratos engraçados e não sei o quê, só que aquilo acabava por não me dizer assim muito, porque não tinha falado com as pessoas, não havia propriamente uma experiência por trás daquilo. E as paisagens, depois venho numa fase posterior que foi um bocadinho cansado dessa parte, comecei a ficar um bocado mais, quero estar tranquilo e fazer umas caminhadas, ir aqui ao acolá e fotografar paisagens, mas ou seja, depois acho que foi inevitável voltar um bocado a revisitar os retratos, mesmo depois para... Como é que acabaste por fotografar tantas pessoas mediáticas? Eram do teu grupo de amigos? Não, a questão começou, comecei a querer fazer mais alguns trabalhos, comecei a querer procurar marcas com quem pudesse trabalhar, outro tipo de ideias ou de projetos em que pudesse estar envolvido. Isto podemos falar no telefone. Claro, sim. Estou a brincar. E acabei, ou seja, um grande amigo meu na altura acabou por apresentar uma pessoa ou duas e que depois me apresentaram outras pessoas e já tinha um trabalho já relativamente consolidado, sim. Ou seja, não é o que era hoje, mas já havia ali uma base sustentada, vá. Tanto que acho que já trabalhava com a Canon na altura. E é a tua marca favorita para fotografar?
Sempre foi, ou seja, apesar de agora ser fotógrafo da Canon, já sempre foi a marca que, isso, ou seja, cá também ajudou aqui um bocadinho a criação desta relação, mas sempre foi a máquina que usei para fotografar, não é fake. É orgânico. Existe uma paixão pela Canon. O que é que te motiva mais no teu dia-a-dia? Porque às vezes, o que é que te motiva a fotografar? Tipo, agora... Eu pergunto isso todos os dias. Porque ainda para mais estás constantemente a ser puxado para a fotografia, não é? Pode ser um detalhe, pode ser... Não, eu penso muito nisso e penso todos os dias e... Os estímulos não acabam, não é? Claro. E, ou seja, grande parte... Isso é mesmo uma dúvida que acho que vai ir para Isso qualquer sim, fotógrafo. E para sempre, e qualquer fotógrafo pergunta-se um bocadinho isso todos os dias, porque é que há de fotografar uma parede, ou porque é que há de fotografar uma planta, ou seja, a escolha, porque a fotografia é muito de escolhas e... Ou seja, cada um também tem a sua forma de fotografar, é um bocadinho como a escrita. As letras são iguais para todos, mas cada um escreve de uma forma diferente, ainda que seja meio milímetro ao lado, a caligrafia é muito diferente. Mas o que me motiva, acho que é um bocadinho essa procura de alguns momentos únicos ou até que nós vemos todos os dias, mas de tal forma tem ali alguma beleza que se calhar passamos um bocado mais despercebidos. Tinha aqui uma questão que me surgiu, que não tínhamos pensado nisso, mas que me surgiu interessante. Tens aqui, tu és chefe da área de fotografia e vídeo. No teu dia-a-dia, como é que aplicas um bocadinho a tua paixão ao teu trabalho do dia-a-dia? Então, eu sou responsável por uma equipa também de 2 fotógrafos que são da PSP e que também têm um grande gosto pela fotografia, são apaixonados pela área, e nós lá coordenamos tudo o que seja fotografar, desde eventos, desde livros, esportes, tudo o que seja conteúdo para Instagram, Facebook, etc. Que agora estão a fazer um trabalho espetacular na PSP. Um brilharete. Tenho ouvido dizer, o feedback tem sido bom e é ótimo ouvir isso, porque há outra pessoa como eu que está responsável pela parte da gestão de redes sociais e nós trabalhamos muito em sintonia. É fundamental, não é? Sim. Comunicação. E, ou seja, ao longo destes projetos todos, ou seja, tanto eu como os outros fotógrafos, cada um tem um bocadinho a sua abordagem, apesar de haver ali uma linha e também um bocadinho mais institucional, Sim, claro. Com essa condicionante, vamos adaptando a tudo aquilo que temos de fotografar, porque há uma grande variedade tanto é preciso um post para redes sociais em que temos que dinamizar a ação da PSP com os idosos, por exemplo, temos que ir fazer essa fotografia, como pode ser uma cerimónia de entrega de prémios. É engraçado fazer esse tipo de fotografias, não é? É muito variado, não é um dia-a-dia monótono. Não é um dia-a-dia monótono, não. Não. Porque, ou seja, A minha vida não é fácil. Não, por causa disso mesmo, que é, ou seja, tanto posso estar a fotografar um jogo de futebol, porque está lá um PSP empenhado no policiamento, como pode ser um idoso, como pode ser fotografar outra coisa qualquer. Sim. Boa. Há bocado falaste que a Canon é o teu amor. O equipamento é importante para o fotógrafo. Tu disseste que trazias uma máquina no teu casaco. O teu casaco, a máquina é pequena? A máquina é pequena. Tens várias máquinas? Tenho muitas. Eu acho que o equipamento de forma profissional é importantíssimo. Há muitos fotógrafos, ou seja, acho que para a visão e como forma de expressão não é importante, porque até com o telefone dá para a pessoa mostrar o seu registro visual, o que é que seja, mas se for em termos profissionais, claro que sim. Ou seja, há uma... Como forma de expressão não, mas há ali uma barreira que depois limita, porque é preciso X fotos por segundo para fotografar determinado assunto. Mas em termos de criação, não. E em relação ao Instagram, hoje em dia, nós temos montes de gente a querer ser fotógrafo
não se pode dizer O que eles Instagram sejam... nasceu para isso. Foi Sim, para os para fotógrafos. toda a gente... Não é para aquilo que hoje em dia a rede social existe. Sim. O Instagram não foi para isso. Foi para fotógrafos. Mas hoje em dia toda a gente é um fotógrafo, não é? Sim, Portanto, sim. e há muita gente a querer seguir o sonho de ser influencer com boas fotografias e tudo mais. Tens algum conselho para quem queira fazer esse percurso? Talvez que parem já. Não, ou seja, acho que são duas coisas completamente diferentes, que é esse papel de hoje em dia, que eu odeio a palavra, mas de influencer, sim. Criador de conteúdo, é melhor. Sim, não, porque na verdade há pessoas que influenciam Sim. e influenciam muito, ou seja... Influenciamos todos, acabamos Sim, nós por sim, influenciar sim. todos. Até Não se sei, calhar acho numa que- conversa com uma pessoa de lá estás a influenciar alguma coisa. Mas sim, estamos a falar em termos Não, de mas redes. mesmo, acho que mesmo um criador de conteúdo é diferente do influencer, podem ser Sim. o mesmo, tal como um fotógrafo pode ser os três, como pronto. Parem já, eu estou com sede. Não, pá, Parem ou já, seja, não façam isso à vossa vida. Não, ou seja, há muitas áreas, há muitos nichos em que realmente há uns em que as pessoas estão a criar coisas e estão a pensar no que é que estão a fazer, e há outras que só estão mesmo a replicar coisas que viram que resulta e que vão resultando, sim, mas por outro lado acho que o mundo Não vai tem chegar a um ponto de criatividade. saturação. Pronto, isso, criatividade zero, mas acho que há um dia em que o mundo depois vai começar a fartar um bocadinho de... Pá, já não há paciência para... Sim. Não, para ver casais em frente à Torre Eiffel, naquele sítio, ou seja, há muita coisa que, para além de ser copiada, depois já perde um bocado a... Ou seja, porque é o primeiro, foi giro e aquilo fazia sentido, era a linguagem desse casal, mas depois de repente já há Toda a gente a fazer 30 igual. mil casais que fazem não sei o quê. Sim, acabam por replicar sempre a mesma história. Querias... Posso só apanhar o meu casaco? Podes. Isto também é uma coisa inédita. Isto é inédito. É. É inédito. É. Portanto, olha, Pronto. aí está. Aí está? Salles. O Salles abandonou. A querer abandonar Desculpa. aquele bar. Não. Ah, estás com frio. Estou. Pronto. Ah, pronto. Pensava Não, mas que é ias só buscar a porque... máquina. Acho que é porque como vim de moto que... Acho que é só porque como vim de moto... Tiago Salles tem frio no estúdio daquele bar. Está fresquinho. Diz-me uma coisa, querias alguma história em torno das tuas imagens? Ou quando tu estás a captar, queres transmitir alguma história? Sim, não, ou seja, depende da situação. Por exemplo, se estiver a fotografar produto para e-commerce, não. Pronto. Ou seja, é produto, é uma coisa, é trabalho, é uma coisa mais objetiva. Se for coisas pessoais, sim. Gostas de fazer isso? Também gosto. Qual foi o sítio onde mais gostaste de fotografar? Eu vou responder à minha pergunta. Ai, desculpa, continua, desculpa. então vá. Surgiu-me assim, veio aqui das entranhas, desculpa. Depende. Continua, desculpa, peço desculpa. Era a história da... Não, sim. E, sei lá, em relação à minha parte, claro que sim. Isso também isso acho que acompanha um bocadinho a dúvida do porquê é que eu fotografo, ou porquê é que fotografo isto ou Ficas aquilo. frustrado quando as pessoas não conseguem captar a mensagem que estás a passar com a imagem? Não. Não, porque... Isso é uma coisa engraçada da fotografia, que acho que... Ou seja, há muitas fotografias que só passado 2, 3, 4 anos, 5 anos... É que voltando a olhar para essas fotografias é que nós vamos ter realmente a abordagem que... Eu próprio, ou seja, às vezes há fotografias que eu fotografei e que na altura não me diziam nada, e depois quando vou rever eu penso, mas isto fez sentido por isto ou por aquilo, ou porque naquela altura me sentia assim ou assado. Por isso é que não fico frustrado, porque não consegues ter alguma percepção imediata de... Tens logo o retorno das Não. histórias que estás a conversar. Agora podes fazer. Posso? Obrigada. Sítio. O melhor sítio onde fotografaste, o sítio que tu gostaste mais de fotografar. Isso é um bocado como o prato favorito, não é? Depende, como uma vida, depende do momento, mas talvez Japão. Japão? Yeah. Ok, nice. É um dos meus Sim. sítios para ir. Japão porque a cultura é uma cena incrível. Não tem nada a ver com a ideia que nós temos da Ásia, China, Ásia, todos os outros países. E porque também tem paisagens incríveis mesmo. E acho que foi um bocadinho por esse choque cultural, não Ok. sei. E foi uma viagem engraçada, mas também é, sei lá, também estive agora nos Estados Unidos no mês passado, também foi bom. Sim, É isso, que cada eu sítio. vi o teu Instagram e disse à Bárbara, ele não está cá.
Esse é um dos problemas do Instagram. Por É que as acaso- pessoas podem estar em qualquer lado, mas estão aqui ao nosso lado. Não, para cá, sexta-feira já não vou estar cá, mas depois já volto a estar. O problema das redes é esse, é que nós podemos criar fake. Sim, Exato. completamente. Na chamada para o Covid, para vires aqui, estavas a fazer crossfit, certo? Ficaste chateado connosco, admito. Não. Nós interrompemos o treino. Ele devia estar a fazer. Não, não Espera aí, vou. deixa eu ver se ele devia estar a fazer uma tabata. Não estava. Por acaso não estava. Pronto. Não, mas sim, estava a treinar. Praticas há muito tempo, fazes competição, nem por Tipo, isso. desde 2016, acho que 2016, sim. Começaste porquê? Porque CrossFit e no outro desporto qualquer. Eu joguei ténis até aos 20 e ainda jogo, mas não da mesma forma. Escalei, bodyboard, surf. Olha, Era afinal, mais uma cena. Yeah. Ou seja, Era mais um. Já fizeste? Já fiz tudo. não, assim que me acompanharam foi ténis, bodyboard e escalada, vá. Assim, Ok. estes três. Mas depois chegou ali uma altura em que estava assim meio... bora experimentar qualquer coisa diferente. E tinha ouvido de um rapaz do meu curso, mas de uns anos anteriores, que eu já nem sequer apanhei na escola, ou seja, já é uma pessoa que tinha acabado o curso, que fazia crossfit, e o que é que era, o que é que não era, e depois houve um dia que fui à boxe mais perto de casa e fiquei lá até agora. E foi lá que, por acaso, conheci o Dor. Sim, Ok. foi através da boxe que conheci o Dor. Estás a ver? Não só diz o que interessa. Exato, estás a ver. Afinal, nós estávamos Mas aqui assim, a gozar com o facto do CrossFit e ele está a fazer CrossFit. Não, ou seja, ele não faz crossfit, apesar de já ter ido lá treinar umas quantas vezes. Pronto, ok. Mas nós Mas sim, ele temos escondeu esse facto. Ele não escondeu. disse isso. Ele disse, Mas ele ele deve também estar disse- a treinar. Ele disse outras coisas polémicas, portanto. mas temos um grande amigo em comum e por isso é que também nos ficamos a conhecer. Ok. Mas sim, em 2016 fiz muitas competições antes do Covid, internacionais. Que fixe. E pronto, e agora acho que me retirei. Retiraste? Retiro das competições. Retirei das competições, sim. Sei, ali com... Continuas a treinar na mesma. Sim, todos os dias. E é uma seita. Não, Desculpa, eu não podia dizer isto. não, Criar uma- haters. Não, é Haters, portanto, amigos, pá, tudo É certo. uma seita, ok? ou seja, é uma seita, eu não faço parte da seita porque eu sempre adorei desporto e faço qualquer desporto. Desculpem. Eu não disse isto, foi a Bárbara. Não, mas Passar no meio da rua mas eu e digo vou-me que é um atropelar. é um bocadinho uma seita, sim. Peço desculpa. Mas é um Mas bocado é. como todos os desportos. Também há a seita do Pilates, também há a seita do yoga, Não, só- da só- meditação. Também há a seita do surf. yoga, do surf. Pronto, ok, got it. Sim, só Ok. que, ou Acho seja, que o crossfit depende depois como há muita gente ali naquele registro e depois como há várias áreas, desde a alimentação, o bem-estar, etc. Ou seja, há muitas áreas que depois se cruzam ali que faz com que ele tenha um bocadinho mais de força, vá. Se for sei lá, se for o paddle, a malta encontra, se tiver uma cerveja no fim. Pá, Sim. crossfit, qual cerveja? Não se passa nada. Boa, então, não sei se sabes, mas o conceito do nosso bar é que o convidado convida ao próximo. Portanto, eu antigamente dizia que queria a pessoa mais famosa da lista e depois caíram-me todos em cima e disseram que eu só queria conhecer pessoas famosas e cenas e eu só queria conhecer o Justin Bieber. Não, isto começou por causa do primeiro Estou a brincar. contacto. Sim. Tu querias que eu te ligasse à pessoa mais A famosa pessoa- da da minha tua lista. lista e tu não podias Eu não porque... posso, porque crias problemas profissionais aqui à pessoa. Mas eu sou Pronto. mais famoso que aquele. E o Pedro vai-me matar porque já dei aqui uma caçada no microfone. Pronto. E então, tu querias chegar ao Justin Bieber. E chegámos à conclusão que era o Timberlake. E pronto, mas... Mas isso não é difícil. Não é Tem difícil, que mas... ser quem conheça, não é? Isso, já Já tivemos aqui uma pessoa que sim, que eu conheço. ia conhecer. Portanto, está na hora de ligares ao teu convidado Bora aí, e bora aí. surpreender-nos. Vais ter que pôr os fones e vais ter que ligar. Vamos ligar. Já está? Estás a olhar para mim? Está ok. Estou, meu querido. Salles. Estou? Como é que é? Então, Oi? Estás-me a ouvir? estou a ouvir bem. Avisa a pessoa que está a ser filmada. Pois, está a ser gravado. Então, Olá, estás pessoa. Olá, pessoa, em nome de Gonçalo Roque. Ah, eu conheço o Gonçalo.
Olá, tenho aqui Gonçalo. uma amiga É a tua. Não, não somos amigos, são só conhecidos. Olá, Gonçalo, é a Bárbara. Bárbara. Qual Bárbara? Qual Bárbara? Pronto, ele depois, quando me vir, ele sabe quem é. Ok. Ok. Só o que é que tu és? Vou apontar isso. Não tá. Vou aceitar. Está tudo bem. Tudo bem. Aceita. Olha, Gonçalo, nós temos um podcast, eu sou a Bárbara e temos aqui Sou a a Raquel. Raquel. Eu não te E conheço. não conheço o Gonçalo. Ah, que choque! Pronto, Gonçalo, e era para te convidar para vir ao nosso podcast para falarmos um bocadinho. Deixaste Vou, o siga. Salles falar. Ai, desculpa. Desculpa. Olá, Gonçalo. O Salles vai falar contigo. Já percebeste, não é? Pronto, boa. Está feito. Eles depois vão entrar em contato contigo. Está bem, ok, tranquilo. Pronto, eu Não, depois... vamos se ele aceitar. Sim. Sim, se ele aceitar. Eu sei, Aceitas? claro que sim. Ele agora diz, depois disto, não, nunca. Claro, não, claro que aceito, claro que sim. Óbvio Sim. que sim. Ah, Pronto, e Tranquilo. depois o Salles dá o meu bem. contacto e nós combinamos. Está bem, não façam perguntas difíceis, está bem? Vou tentar. Ok, boa. Olha, eu não sei quem tu és, mas a Bárbara sabe, por Pronto. isso vamos tentar que a tranquilo. coisa corra bem. Ok. Ok? Obrigada, Tchau, Gonçalo. Obrigada, Beijinhos, Gonçalo. tchau. E agora, quem é o Gonçalo? O Gonçalo pratica crossfit, Oh, ok. verdade? Verdade. Pronto, portanto, eu também conheço pessoas que praticam crossfit. Não é uma E o seita. Gonçalo, não, Não o traz assim as pessoas Gonçalo que tu trazes. era locutor, ainda é locutor de rádio. Não. Ele era locutor de rádio da Rádio Cidade e, entretanto, é apresentador de televisão, Do Big não é? Brother, acho Do Big Brother, exatamente. Não saber sabias quem que é era o o Gonçalo. Gonçalo. O Gonçalo é um fixe. Peço desculpa, Gonçalo. Juro que daqui a 2 semanas eu vou saber quem tu és. Ele também faz outras cenas, é MC e não sei o quê. Sim, pois é, Por isso que eu me pois lembrei é, dele, ele porque tem- ele tem assim uma pois série é. de vertentes e o desporto também, não sei o quê. Pois Se é, calhar ele eu também. posso saber quem é o Gonçalo, se calhar não sei por qual. Sim, na parte da música tu Mas eu se calhar tinha sim. ainda uma coisa para perguntar ao Ai, Gonçalo. desculpa. E tu avançaste. Eu avancei, desculpa. Vai. Eu queria que tu me contasse uma história que te ficasse na memória de algum momento que captaste. Tipo aquelas cenas que tu dizes, sei lá, não tens filhos. Os teus filhos, pronto. Não tens? Não. Para o ano. Pronto. Um dia o teu filho ou a tua filha vai te perguntar: pai, conta-me uma história que tenha deixado na memória. Não, ou seja, acho que até porque muitas fotografias que eu tiro muitas vezes são de coisas mesmo básicas ou corriqueiras ou de alguém que está na cozinha a fazer um bolo, por isso não há bem um... Ensinar a fazer um bolo. Sim, ou seja, há muitos momentos assim, ou seja, isto mais de questões pessoais ou projetos pessoais. Não há assim propriamente uma grande fotografia que eu tirei num momento em que estava um cometa... Pronto. Não há tipo um retrato de uma pessoa que tu tenhas tirado, imagina, numa viagem ou mesmo, e que tenhas falado com a pessoa e que tenha deixado uma memória. Sei lá, às vezes aquelas, sei lá, Santo Tomé, às vezes quando as pessoas são mais afáveis e... Não propriamente, porque nessa fase em que eu fazia... Aliás, nessa fase em que eu fazia muitos retratos, houve uma viagem que eu fiz à Guatemala, em que veio para Miami, e foi a primeira vez que por acaso fiquei num Airbnb, que isto para aí 2012, acho eu, em que ainda só haviam quartos partilhados, não haviam casas independentes. E fiquei na casa de uns cubanos, em que havia uma família, havia uma avó e fiz uns retratos, não sei o quê, mas não sendo propriamente essa ligação, ou seja, foi giro o momento, mas não ficou propriamente, fica mais se calhar um retrato ao meu avô ou um retrato de alguém muito particular de uma viagem, mas que naquele momento se calhar nem foi nada de especial, se calhar só... E não há propriamente uma história à volta disso e acho que talvez isso seja aquilo que caracteriza um bocadinho mais os meus retratos, que é... Ou seja, não são nada de especial em termos de grandes poses ou grandes preparações ou não sei o quê, mas normalmente há sempre ali alguma curiosidade no olhar da pessoa ou há um traço da personalidade da pessoa que eu identifico através daquela foto. Acho que ou seja, é um bocadinho mais o global, mais do que propriamente propriamente a foto em concreto que tenha... É claro que em viagem já tive, ou em paisagens incríveis, ou andar nascer do sol, ou não sei o quê, mas que não fica assim... É um bocadinho mais do mesmo do que um bom retrato. Obrigada por teres vindo. Obrigada, por foi convidares o incrível. Gonçalo. Eu juro que vou saber quem é o Gonçalo. Já a seguir. Já Já a seguir. No Google vai-me ajudar. Eu ajudo.
Pronto, E ajudas. obrigada. Obrigado. Foi muito Obrigada fixe por ter-te teres aqui. vindo. Obrigada. Sigam o Tiago no Instagram, sigam aquele bar. Sigam aquele bar, já temos Instagram, podem temos seguir-nos. Instagram. E Obrigada. pronto, até para a semana. Até a próxima. Até daqui a 15 dias. Eu Até daqui a esqueço-me 15 dias e Gonçalo, eu vou saber quem tu és já a seguir. Beijinhos.